Olá, pastor José Gonçalves por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Olha, antes de você assistir a reflexão, já clica aqui no gostei, depois deixa o seu comentário aqui na descrição. E olha, é muito importante que você se inscreva no nosso canal para que a gente consiga chegar a 1 milhão para alcançar milhões de famílias no Brasil e no mundo. Já clica aqui também no sininho para receber todas as notificações. E eu espero que esta palavra de hoje abençoe muito o seu coração. Agora, vamos para o vídeo de hoje. 7 desafios do casamento. Qual é o quarto desafio? Manter a chama do amor acesa. Bom, olha, eu tenho 35 anos de casado. 35 anos de casado. Agora, como é que a gente mantém a chama acesa nesses 35 anos de casado? Como é que a gente mantém a chama acesa? Abra sua Bíblia aí, por favor. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia em Provérbios 26 e 20. Deixa eu até colocar aqui, para você marcar aí, tá? Provérbios 26 e 20, tá? Provérbios 26 e 20. Abra sua Bíblia aí. Veja o que está escrito aí, Provérbios 26 e 20 diz assim, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Sem lenha o fogo se apaga. É uma questão óbvia, não é? Sem lenha o fogo se apaga, tá? Sem lenha o fogo se apaga. Aí você me pergunta, Josué, 35 anos de casado, como não deixar a chama do amor se apagar? Você lembra quando Jesus mandou uma mensagem através de uma carta para aquela igreja lá da Ásia Menor, igreja de Éfeso, onde ele disse assim, tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. Ou seja, lá no princípio, a chama estava assim, lá no princípio, né? A chama estava assim, lá no princípio, tá? Aí, essa chama que estava assim, agora estava assim, Tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. Você já não me ama como me amava. Ou seja, no princípio a chama era assim, agora estava assim, Tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. E essa é a grande questão. Esse é um dos grandes desafios. Como é que a gente mantém a chama do casamento, ou seja, a chama do amor no casamento acesa? Como é que a gente mantém? Então eu vou dar aqui 3 chaves para vocês, tá? Eu quero dar 3 chaves. A primeira chave é manutenção. Se você está marcando, manutenção. Essa aqui é a primeira chave, tá? Manutenção, certo? A segunda chave para você manter a chama do casamento acesa, tá? Renovação, renovação, tá? E a terceira chave é transformação, ok? Transformação. Transformação, manutenção, renovação e transformação. Muitas pessoas me perguntam por que, de repente, em bons casamentos começam a passar por um processo de esfriamento, passar por um processo de desmotivação, passar por um processo de descasamento, na verdade. Bons casamentos passam por um processo de descasamento, certo? Por quê? Porque falta manutenção, porque falta renovação, porque falta transformação. Eu gostaria que você anotasse isso num caderninho, eu gostaria que você anotasse isso numa folha, eu gostaria que você marcasse isso em algum lugar. Manutenção, renovação e transformação. Quando a Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque essa busca faz parte de uma manutenção da nossa espiritualidade.
Percebe? Faz parte. Quando a Bíblia nos desafia a essa renovação, não há renovação sem manutenção e não há transformação sem manutenção e renovação. Agora, o que significa fazer manutenção? É manter. Tá? A manutenção serve para a gente, por exemplo, manter as coisas funcionando. Certo? A manutenção serve para conservar. Quando você faz uma manutenção na casa, é para manter a casa habitável, funcionando. Quando você faz uma manutenção no carro, é para você manter o carro funcionando. Quando você faz manutenção num equipamento, é para o equipamento continuar funcionando, certo? Quando você faz manutenção no avião, isso é preventivo. Isso é para ele continuar funcionando da forma devida, a fim de não cair, causando um prejuízo irreparável com a morte de muita gente. Preste atenção. Então, a manutenção, ela é necessária. O efeito entropia tem a ver com o abandono, deixando aquilo à sorte. Aí deteriora. Eu costumo dizer o seguinte, que quem não faz manutenção na casa, a casa vai se tornando um lugar insuportável, inabitável, certo? É terrível você, de repente, ter que morar numa casa onde não funciona boa parte das luzes, não estão queimadas, onde boa parte das tomadas não funciona, onde tem vazamento, e aí há um prejuízo enorme, porque se tem vazamento, não é? Está, na verdade, indo para o ralo seu recurso financeiro. Então, quando não há manutenção, as coisas param de funcionar. Você entendeu? Tem muitos casamentos que não funcionam em muitos aspectos por falta de manutenção. Por exemplo, o diálogo não funciona o diálogo por falta de manutenção. Sexualmente falando, estão assim realmente aquém do que de como poderiam estar, mas também não está funcionando muito bem. Falta manutenção. Então preste atenção. Para manter a chama do amor acesa, a gente precisa fazer manutenção. Você que está aqui comigo agora, talvez não de forma intencional, não de forma planejada, programada, você caiu aqui e você parou e você está me ouvindo aí. Você sabia que você está fazendo manutenção? Porque ouvir com essa intenção de guardar e colocar em prática já faz parte deste trabalho de manutenção. De manutenção. E aí é interessante que quando se trata de carro, né, e acontece por exemplo, acende uma luz ali, que você já fica preocupado, você vai lá, pega o manual para ver o que aquela luz significa, aquela luz acesa, o que ela está indicando, o que ela está dizendo, aí você vai no manual. Gente, nós não podemos desprezar o manual. O manual é muito importante, Esses dias o meu filho deu um probleminha na bateria do carro dele, e é um carro assim, um pouco diferente do comum, e aí ele pegou o manual para dar uma olhadinha lá, para ver como é que ele podia trocar aquela bateria, porque ela já estava com o tempo de vida útil vencido. Então ele foi lá dar uma olhada no manual. O nosso manual é a Bíblia, gente. O nosso manual é a palavra. A gente vira e mexe, a gente tem que dar uma olhada no manual, tá? E aí tem alguns sinais de alerta no casamento que nos leva para o manual. E aí você, o que isso representa, não é? O que isso significa? O que está acontecendo aqui? O que significa isso? Então, a Bíblia é o manual do fabricante que fala com a gente como a gente arrumar isso.
não é? Como a gente melhorar isso? Como a gente corrigir isso? Por isso, manutenção e manual do fabricante tem tudo a ver. A Bíblia é o nosso manual. Você faz manutenção no seu casamento? Qual foi o último livro que você leu preocupado com isso? Qual foi o último curso que você fez preocupado com isso? Qual foi a última mentoria que você teve com um mentor, com uma mentora, com um casal de mentores para você fazer uma manutenção? Entendeu? Qual foi a vez que vocês sentaram para fazer uma avaliação de como está o relacionamento, como está o casamento, como vai a família? Qual foi a última vez que vocês pararam, como alguém para o carro numa oficina, para dar uma geral, para ver como é que estão as coisas, como é que vocês estão aí? Manutenção. Segundo, renovação. Há um texto na palavra, tá? Há um texto na palavra, Romanos, capítulo de número 12, não é? Quem não conhece Romanos, capítulo de número 12, diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação. Renovar significa tornar algo no seu estado inicial, deixá-lo como novo, restabelecer algo que se tinha interrompido. É interessante que muitas vezes você acha que o seu carro está legal, você acha que o seu carro está aparentemente assim razoável. Aí você, não, mas eu resolvi dar uma geral no meu carro, não é? Aí você leva numa oficina, aí o cara então dá um trato no seu carro, aí ele pega aquela politriz, não é? Pule o carro, encera o carro e tal, pinta lá as rodas, o pneu, sei lá, dá uma geral. Quando você volta para buscar o carro, parece até outro carro. Você fala, uau! Está como quando eu fui buscar na concessionária. Pô, renovou geral. Isso, é isso. Tem muita gente que está precisando fazer isso no casamento, passar uma politriz. Tem muita gente que tem que passar uma politriz para tirar todo esse sebo, não é, que embaça. Algo tão bonito fica meio fosco, fica meio assim feio, na verdade, porque falta assim um polimento, né? É isso que significa renovar, entendeu? Eu vou ler um texto para vocês aqui, ó, antes do final dessa reflexão, muito interessante, que tem tudo a ver com renovação. Então, tornar algo no seu estado inicial. Tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquela igreja, que também era parte da noiva, né, do corpo místico, olha, eu quero que vocês voltem a me amar como vocês me amavam lá no início. Quantos maridos estão dizendo, como eu gostaria que a minha esposa me amasse como ela me amava no começo? Quantas mulheres estão dizendo, como eu gostaria que meu marido me amasse, como ele me amava lá no começo? Isso tem a ver com renovação. Agora, vamos concluir aqui. Transformação. Transformação. Olha só, há uma grande diferença. Olha, nós temos aqui transformar e temos o conformar, não é? Conformar, certo? Ó, conformar. Ou você se conforma, ou você se transforma, certo? Paulo disse assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mudança tem que começar na cabeça, na forma de pensar, mentalidade. Tem que mudar esse padrão de pensamento.
toda transformação passa pela renovação da mente. Você nunca vai experimentar transformação se você não experimentar antes renovação da mente. O que significa conformar? O que significa conformar? É assumir a forma. Por exemplo, por que aquele filósofo falava, já morreu muito, sobre esta sociedade líquida, tá? Então, conformar é assumir a forma. A água, sendo ela líquida, não é? Ela assume a forma do recipiente. Se você coloca num recipiente redondo, ela vai ficar com o formato de redondo. Se você coloca no quadrado, fica quadrado, ou seja, ela se conforma. Agora, o que significa transformar? Transformar é mudar de forma, entendeu? É assumir outra forma. Então, escute. Para que o meu casamento se mantenha, para que a chama do amor continue bem acesa, para que o meu casamento seja duradouro, escute isso, é necessário a gente ser eternamente inconformado. Não há transformação quando se tem uma mentalidade de pessoa conformada. Sabe aquele tipo de gente que diz assim, tá bom, todo casamento é assim mesmo, eu duvido que tenha gente que viva além disso, mais do que isso, tá bom. Depois tem outra, todo homem é igual, entendeu? Toda mulher também é igual. Sabe, a vida sexual, assim, a gente tem na casa, quando dá uma relação por mês, às vezes passa, mas tá bom, pra quê? E tá, é assim mesmo, todo homem, toda mulher... Presta atenção. Quando uma pessoa se conforma, ela passa a viver de forma pequena, medíocre, banal, insignificante. Presta atenção. Olha o que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse sistema, não vos conformeis. A Bíblia nos desafia a não se conformar. Por que se conformar com uma vida pequena se Deus tem algo muito maior? Por que se conformar com um casamento medíocre se Deus planejou para nós vivermos algo muito mais excelente, extraordinário e grandioso? Agora a pergunta que fica é a seguinte: por que muitas pessoas, em vez de experimentar diariamente, semanalmente, mesmo transformação, preferem se conformar? Porque é mais fácil assumir a forma. É mais fácil assumir a forma daquilo que a vida nos impõe, muitas vezes, do que buscar uma transformação, uma mudança. Então, conformar é assumir a forma. Agora, transformar é mudar de forma, é assumir uma forma que impuseram como um líquido. Não, você vai ser colocado aqui. Aí você toma a forma, você aceita. Não. Você decidiu a mudança. Você decidiu qual a direção tomar, qual a atitude tomar, qual a escolha fazer. Você não foi pela maioria. Você está me entendendo? Você não se conformou. Você buscou uma nova forma dentro de um discernimento e sabedoria que Deus te deu. Por que muitas pessoas preferem se conformar? Porque não requer esforço. É mais fácil. É mais simples, é mais fácil se conformar. Porque transformação requer esforço,
empenho, dedicação, disciplina, dizer não a muita coisa. Conformar tem a ver com inércia, falta de ação. Agora, transformação é necessário um exercício da vontade. Conformar tem a ver com acomodação. Agora, transformar é sentir o incômodo diante daquilo que pode ser melhor. Conformar é semelhança com a forma antiga. Agora, transformar é um conflito constante com a forma antiga. Escute isso, por favor. Eu decidi que amanhã eu não posso ser igual ao que eu sou hoje. Eu decidi, semana que vem, eu tenho que ser um pouco melhor do que eu sou hoje. O mês que vem, eu preciso ser um pouco melhor do que eu sou hoje. Olha que texto lindo, e eu termino aqui lendo esse texto. Olha só. Ele diz assim, ó, esse cara não é evangélico, mas é um cara que ama o casamento e a família. Um grande escritor. Ele disse assim, minha esposa, se não me engano, está em seu 5º casamento, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um novo casamento. Quando ele diz que a esposa está no 5º casamento, é porque ela já se casou com ele 5 vezes sem nunca sair do casamento. O segredo, no fundo, não é renovar o segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um novo casamento. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, seduzir e ser seduzido. Há quanto tempo vocês não saem para dançar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-lo como se seu par fosse um pretendente em potencial? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos eternamente brigando para ter sua irrestrita atenção? Sem falar dos inúmeros quilos que se sem falar dos inúmeros quilos que se acrescentaram a você depois do casamento. Mulher e marido se separam. Presta atenção. Mulher e marido se separam. Aí perdem 10 quilos em um único mês, porque vocês não podem conseguir o mesmo antes de que isso aconteça. Faça de conta que você está de caso novo. Faça de conta que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares novos e desconhecidos, mudaria de casa o apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos. Hoje não tem nem disco mais, nessa época ele escreveu isso aqui, era disco. Mas trocaria as músicas aí no seu celular, coisa assim, não é? O corte de cabelo você mudaria, a maquiagem a mulher mudaria também, mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe de seu cônjuge. Vamos ser honestos. Ninguém aguenta a mesma mulher ou o mesmo marido por 30 anos com a mesma roupa, o mesmo batom, com os mesmos amigos, com as mesmas piadas. Muitas vezes não é a sua esposa que está ficando chata e mofada, é você. Presta atenção, é você. São os seus próprios móveis com a mesma desbotada decoração. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo, que é justamente um dos prazeres da separação. Quem se separa se encanta com a nova vida, a nova casa, o novo bairro, o novo circuito de amigos. Não é preciso um divórcio litigioso para ter tudo isso. Basta mudar de lugares e interesses e não se deixar acomodar. Isso, obviamente, custa caro e muitas uniões se esfacelam porque o casal se recusa
recusa a pagar esses pequenos custos necessários para renovar um casamento. Mas se você se separar, sua nova esposa vai querer novos filhos, novos móveis, novas roupas e você ainda terá a pensão dos filhos do casamento anterior. Não existe essa tal estabilidade no casamento, nem ela deveria ser almejada. O mundo muda e você também. Seu marido, sua esposa, seu bairro, seus amigos. A melhor estratégia para salvar um casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar junto. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas que jamais teria pensado em fazer no início do casamento. Você faz isso constantemente no trabalho? Por que não fazer na própria família? É o que seus filhos fazem desde que vieram ao mundo. Portanto, descubra a nova mulher ou novo homem que vive ao seu lado. Em vez de sair por aí tentando descobrir um novo interessante par, tenha certeza que seus filhos os respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos apesar das desavenças. Brigas e arranca-rabos sempre ocorrerão. Por isso, de vez em quando, é necessário se casar de novo. Por isso, de vez em quando, é necessário se casar de novo. Mas faça isso com o mesmo par. Eu tenho certeza que essa palavra tocou o seu coração. Eu tenho certeza que esse vídeo fez muito sentido para a sua vida. E você percebeu que nós já passamos de 900 mil inscritos aqui no canal. Nós podemos logo chegar a 1 milhão. Isto significa milhares e milhares de pessoas e famílias alcançadas. Você pode fazer parte disso. Então, clica aqui no gostei, clica no sininho para receber todas as notificações, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, divulgue o nosso trabalho na sua família, na sua vizinhança e na sua igreja. Faça parte desse grande movimento que tem como propósito central a implantação da cultura do Reino de Deus nas famílias.